Ele não sabia o nome dela, nem o destino. Só sabia que o perfume ainda estava ali, impregnado na gola da camisa, como se a presença dela tivesse se recusado a ir embora. E pensar que tudo começou com um pedido simples, feito por uma estranha em uma noite qualquer. Posso me sentar com você? Antes de mergulharmos nessa história que vai te emocionar do começo ao fim, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história vai chegar. Lisboa estava úmida naquela noite. Uma garoa fina escorria pelos becos de pedra do bairro Alto, refletindo as luzes quentes dos postes antigos. Ricardo caminhava sem rumo definido, apenas querendo aproveitar o pouco tempo livre entre um compromisso e outro. O voo para Tóquio seria dali a algumas horas, mas ele não tinha pressa. Passava tanto tempo em salas envidraçadas e jantares de negócios que, quando podia estar anônimo numa cidade estrangeira, sentia-se mais ele mesmo. Entrou em um pequeno restaurante escondido entre escadarias, paredes cobertas de azulejos coloridos, mesas de madeira envelhecida, aroma de vinho tinto e especiarias no ar. Um garçom simpático o acomodou em um canto, próximo à janela embaçada pela chuva. Pediu um prato leve, uma taça de vinho e ficou ali, em silêncio, ouvindo a música portuguesa ao fundo e o burburinho dos locais. Estava na metade do prato quando ela apareceu. Desculpe, disse uma voz suave, vinda de trás. Está muito cheio. Você se incomoda se eu dividir sua mesa? Ricardo ergueu os olhos devagar. Ela estava ali, com um lenço vinho no pescoço, os cabelos presos em um coque desajeitado e olhos que pareciam esconder uma tempestade inteira. Por um instante, ele hesitou, mas respondeu com um leve aceno. Claro que não. Ela se sentou com delicadeza, sem dizer mais nada. Apenas sorriu de um jeito curto, quase envergonhado, e sinalizou para o garçom. Pediu um copo de água com gás e um prato simples. Não parecia uma turista comum. Não tinha mapa, nem celular, nem ansiedade no olhar. Você é daqui? Ele arriscou. De lugar nenhum ultimamente, ela respondeu sem encará-lo. Depois, sorriu de novo. E você parece ser de longe demais. Brasil. Estou só de passagem. Ela assentiu como se já soubesse. E então se fez silêncio por alguns segundos, como se estivessem em um daqueles encontros que a vida escreve com letra minúscula, para que ninguém desconfie do impacto que vai causar. Meu nome é Ricardo, ele disse, estendendo a mão por cima da mesa. Beatriz. O toque foi rápido, mas elétrico. Não havia charme forçado, nem segundas intenções. Era um encontro casual, e ao mesmo tempo, estranhamente necessário, como se ambos estivessem sendo guiados para aquela mesa por algo além da vontade. A conversa começou simples. Viagens, lugares que gostavam, comidas preferidas. Mas logo mergulharam em assuntos mais densos. Solidão, mudanças, o peso de fingir estar bem. Beatriz falava com pausas longas, como quem escolhe cada palavra para não dizer demais. Ricardo, por outro lado, se via dizendo coisas que não contava nem aos amigos mais próximos. Por que você está sozinha? Ele perguntou em certo momento. Porque não aprendi a ficar acompanhada sem me perder, respondeu, bebendo um gole de vinho com naturalidade. E você? Porque deixei alguém ir embora. E depois disso, ninguém mais ficou. Ela apenas o olhou. Um olhar fundo, cheio de compreensão, como se estivesse mais perto dele do que qualquer outra pessoa nos últimos anos. A noite foi passando e o restaurante começou a esvaziar. O garçom trouxe a conta. Eles dividiram sem cerimônias. Ricardo se levantou e colocou o casaco. Quando Beatriz também se levantou, algo no ar pareceu mudar. Ela se aproximou com calma. Um passo. 2. Ficaram frente a frente com a garoa tocando o vidro atrás. Ela ajeitou a gola da camisa dele com delicadeza, como se quisesse guardar aquilo na memória. E então, aproximou o rosto, o suficiente para que seus cabelos tocassem o ombro dele. A voz veio baixa, perto do ouvido. Se o perfume ficar, é porque ainda estou em algum lugar. Ele sentiu a fragrância se impregnar em sua pele. Algo entre jasmim e flor de laranjeira, mas com uma nota quente, como âmbar. Um cheiro simples, mas profundamente feminino. Aquele tipo de cheiro que faz um homem querer se lembrar por décadas. Ela se afastou devagar. Sorriu uma última vez, mas não se despediu. Vai pegar um voo? Ele perguntou, quase temendo a resposta. Não, vou desaparecer.
E então saiu. Sem número, sem rede social, sem nome completo. Apenas Beatriz. E o cheiro na camisa. Ricardo ficou ali parado por um tempo como quem perdeu algo que não sabia que tinha. Depois, caminhou até o hotel em silêncio, sentindo o perfume como uma sombra. No avião, horas depois, enquanto o céu escurecia sobre o Atlântico, ele encostou a cabeça na janela e tentou dormir. Mas o perfume ainda estava ali. E de algum modo, o fazia sentir que aquele encontro não era o fim, mas o começo de algo que ele ainda não compreendia. Ricardo não era um homem de acreditar em sinais, mas aquele perfume não estava ali por acaso. O avião já cortava as nuvens sobre o Mediterrâneo quando Ricardo abriu os olhos pela primeira vez. Tinha cochilado, mas não descansado. Algo dentro dele estava inquieto, como se o tempo estivesse preso em uma dobra estranha entre a noite em Lisboa e aquele assento na primeira classe. Estava sozinho, como sempre, mas agora, algo havia mudado. Ajeitou a gola da camisa e sentiu. Ainda estava lá. O perfume. A fragrância persistia como se Beatriz tivesse deixado parte de si impregnada no tecido. Era doce e cálida, com um toque de mistério. Ricardo nunca teve talento para descrever aromas, mas sabia identificar aquilo que marcava a alma. E o que sentia agora não era um cheiro qualquer. Era uma presença. Invisível, mas viva. Fechou os olhos por um instante e viu o rosto dela. A forma como ela tocou sua camisa. O jeito como sorriu sem anunciar partida. O mundo ao redor seguiu, mas Ricardo parecia congelado naquele instante em que ela disse: "Se o perfume ficar, é porque ainda estou em algum lugar." Respirou fundo e reclinou o banco. Tentou se distrair com um filme, mas a imagem dela surgia entre cenas. Tentou ouvir música, mas tudo parecia destoante. No fim, preferiu o silêncio, onde Beatriz parecia mais presente do que ausente. Ao pousar em Tóquio, a cidade se impôs em neon e concreto, ruídos e passos apressados. Era como mudar de planeta. Mas Ricardo, mesmo acostumado a esse ritmo, estava desajustado. Pela primeira vez não estava 100% focado no trabalho. Havia algo fora do script. Uma variável humana, rara, inexplicável. Durante a semana que se seguiu, reuniões se sucederam, jantares executivos se acumularam, números foram fechados com precisão. Ele falava com fluência, sorria com educação, assinava contratos com confiança, mas bastava o silêncio do quarto à noite para tudo ruir. Beatriz. O nome ecoava em sua cabeça como uma música que se recusa a sair. Ele a viu por apenas algumas horas, mas a sensação era de que a conhecia há anos. Havia nela um tipo de verdade que desarmava, uma leveza que não pedia licença, apenas invadia. E aquele perfume. Um dia, ao caminhar pelas ruas de Ginza, parou diante de uma perfumaria sofisticada. Entrou, sem saber o que procurava. Uma atendente se aproximou, elegante e sorridente, oferecendo ajuda. "Estou tentando encontrar um perfume", disse, com o olhar vago. "Mas não sei o nome. Só lembro do cheiro." Ela o conduziu até uma seção de fragrâncias florais. Ele cheirou dezenas. Nenhum era o certo. Alguns pareciam próximos, mas não tinham a mesma alma. Até que, por fim, ele encontrou um vidro pequeno, rótulo minimalista. Ao borrifar no pulso, sentiu algo familiar. Não era idêntico, mas era semelhante. Como uma lembrança que se aproxima, mas não se revela por completo. "Esse é um clássico francês", explicou a atendente. "Notas de flor de laranjeira, jasmim e âmbar." Ricardo comprou o frasco. Não sabia o motivo, mas sentia que precisava ter aquilo por perto. Talvez fosse só apego. Talvez fosse uma âncora. Algo que o conectasse ao que não entendia. À noite no hotel, borrifou o perfume no travesseiro. A sensação foi imediata. Como se ela estivesse deitada ali. Não ao seu lado, mas em algum lugar entre o lençol e o suspiro, entre a ausência e o desejo. Sentou-se à beira da cama, o celular em mãos. Procurou por Beatriz Lisboa. Depois, Beatriz Bairro Alto. Nada. Tentou nos registros do restaurante. Ligou. Ninguém com esse nome fez reserva. Ela realmente não deixava rastros. Em uma madrugada insone, revirou redes sociais. Usou palavras-chave. Buscou por hashtags em fotos no bairro. Passou por centenas de rostos. Nenhum era o dela. Tentou bancos de imagens, registros de aeroportos. Tudo inútil.
Era como procurar vento. Nos dias seguintes, Beatriz passou a fazer parte da rotina. Não como uma obsessão, mas como algo que ficava à espreita. Como o cheiro de terra depois da chuva. Como aquela sensação de que algo importante está prestes a acontecer, mesmo quando nada está prestes a acontecer. Em uma reunião com investidores japoneses, um dos executivos comentou sobre almas que se cruzam por segundos e mudam vidas inteiras. Era uma analogia sobre negócios. Mas Ricardo sentiu o estômago afundar, porque era exatamente isso que Beatriz havia feito. Ao voltar ao Brasil, sentiu um tipo de silêncio diferente no avião. Não era mais só a ausência de som. Era a ausência dela. A cadeira ao lado estava vazia. E mesmo com todo o luxo ao redor, ele sentia falta da simplicidade com que ela segurou o guardanapo naquela noite, ou da forma como ela arrumou a gola da camisa sem pedir licença. Chegando em São Paulo, seguiu direto para casa. Um apartamento amplo, envidraçado, com vista para a cidade que nunca dormia. Mas nada ali parecia vivo. Abriu o armário, retirou o casaco que usava naquela noite e pressionou a gola contra o rosto. Ainda estava lá. Menos intenso, é verdade, mas suficiente para doer. Foi então que decidiu fazer algo fora do habitual. Pegou um bloco de papel e escreveu uma carta. Beatriz, se você um dia ler isso, e eu sei que talvez nunca leia, quero que saiba que, em uma noite comum, você mexeu em algo que eu achava que estava morto. Não sei se você existe da forma como penso, ou se foi só o tempo brincando comigo, mas desde então, não consigo voltar a ser quem eu era. Você me emprestou silêncio, cheiro e saudade. E eu ainda estou aqui. Dobrou a carta, colocou dentro de uma caixa junto com o frasco do perfume que comprou em Tóquio. Guardou na gaveta de cima da escrivaninha, como se aquilo fosse um relicário. Nos dias que se seguiram, a vida retomou sua aparência normal. Reuniões, relatórios, compromissos sociais. Mas Ricardo passou a recusar convites que antes aceitava. Dispensou eventos, cancelou viagens desnecessárias. Não porque estava deprimido, mas porque algo dentro dele estava despertando. Uma vontade de desacelerar, de escutar mais, de observar. A lembrança de Beatriz se tornou um farol, apontando para tudo o que ele havia deixado de sentir ao longo dos anos. Ele passou a reparar nas flores que nasciam no canteiro do prédio, no sabor do café feito na hora, na maneira como o porteiro sorria toda manhã. Era como se o mundo estivesse recuperando suas cores. E no centro disso tudo, estava ela, que nunca ficou, mas nunca partiu de verdade. Certa tarde, ao visitar uma pequena livraria no centro, viu um livro antigo de poesias de Fernando Pessoa. Folheou, sem pressa. Em uma das páginas, grifada a lápis, lia-se: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena." Sorriu. E naquele instante, teve uma certeza simples. Beatriz não era uma passagem. Era um ponto de partida. Mesmo sem saber onde tudo aquilo levaria. Naquela noite, deitou-se mais cedo. Abriu a gaveta, retirou o frasco de perfume e borrifou uma única vez no travesseiro. Apagou a luz. De olhos fechados, sussurrou no escuro: "Se você estiver por aí, eu ainda estou aqui." E dormiu como há muito tempo não dormia. A garoa voltou a cair em São Paulo como se quisesse trazer Lisboa de volta. Ricardo observava pela janela da cobertura o emaranhado de prédios, os carros apressados e as vidas que corriam em linha reta. O tempo para ele andava em espirais. Dava voltas em torno de uma única noite. E de um único perfume. Havia dias em que o cheiro na camisa já não era perceptível. Em outros, parecia mais forte, como se a lembrança tivesse vontade própria. Mesmo depois de comprar o frasco em Tóquio, nada conseguia imitar com perfeição o aroma que ela deixara naquela noite. Era como tentar capturar um sonho com as mãos. Naquela sexta-feira, ele aceitou o convite do irmão para visitar uma exposição no centro. Não fazia isso há tempos. Não pelo evento em si, mas porque precisava sair da própria cabeça. Talvez ver arte ajudasse a respirar. A galeria ocupava um prédio antigo na Vila Buarque. Salas pequenas, paredes brancas, iluminação delicada e dezenas de obras de artistas independentes. Fotografias, pinturas, colagens. O silêncio respeitoso entre os visitantes criava uma espécie de atmosfera sagrada. Ricardo caminhava distraído quando parou diante de uma parede coberta por fotos em preto e branco. Não soube explicar o motivo, mas sentiu o estômago contrair. Era como se algo o chamasse, mesmo sem voz. Deu um passo,
depois outro, e então viu ela, Beatriz, sentada em uma escadaria de pedras, cabelo solto, um vestido simples e os braços cruzados nas pernas. O olhar perdido em algum lugar para fora do quadro. O mundo ao redor embaçado, e ela perfeitamente nítida. A legenda, escrita à mão logo abaixo da moldura: Partida, Buenos Aires, 2019. Ricardo aproximou o rosto da imagem como se quisesse confirmar com os próprios olhos aquilo que o coração já gritava. Era ela. Mesmo semblante sereno, mesmo jeito de apertar os lábios quando pensava em algo que não queria dizer. Era a mulher que dividiu a mesa com ele em Lisboa. Só que 2 anos antes. Como? O fotógrafo estava presente na galeria, conversando com um pequeno grupo de interessados. Ricardo se aproximou com cautela. Esperou que ele terminasse de falar e então perguntou: Essa moça, você sabe quem é? O artista, um homem na faixa dos 40, cabelos enrolados e óculos redondos, sorriu. Nunca soube o nome verdadeiro. Ela me disse apenas, Clara. Ricardo sentiu o mundo girar um pouco. Clara? E você a conheceu onde? Buenos Aires. Ela estava hospedada em um albergue próximo ao Caminito. Disse que estava só de passagem. Achei interessante o olhar dela. Pedi para fazer algumas fotos. Ela aceitou sem questionar. Ficamos amigos por uns dias. Depois, ela partiu. Como todos os que não pertencem a lugar nenhum. Ricardo respirou fundo. Você nunca mais a viu? Não. Mas de vez em quando recebo cartas sem remetente. Pequenos cartões com frases, desenhos. Tenho quase certeza de que são dela. Ela costuma deixar rastros. Rastros? O fotógrafo pensou um pouco. Não de forma direta. Mas sempre há alguém que a viu por último. Como se ela deixasse migalhas emocionais para trás. Nada concreto, só impressões. A última frase ficou martelando na cabeça de Ricardo. Migalhas emocionais. Era exatamente isso que ele sentia. Como se Beatriz tivesse deixado fragmentos de si em cada lugar por onde passou. E agora, ele estava disposto a segui-los. Antes de sair, pediu uma cópia daquela foto. Pagou mais do que o valor pedido e levou com ele como se estivesse carregando uma peça de um quebra-cabeça que só ele queria montar. Ao chegar em casa, colocou a fotografia sobre a mesa e ficou olhando por horas. A imagem parecia respirar. O preto e branco dava a Beatriz um ar de tempo suspenso. Ela parecia menos cansada do que estava em Lisboa, mas ainda assim havia um cansaço nos olhos. Um tipo de exaustão que não vinha do corpo, vinha da alma. Decidido a seguir essa trilha, Ricardo começou a pesquisar. Localizou o albergue mencionado pelo fotógrafo e ligou. Sim, lembravam-se de uma mulher chamada Clara. Ela ficou hospedada por quase 3 semanas. Pagava em dinheiro vivo, lia bastante e às vezes cantava baixinho no pátio. Era gentil, reservada. Depois partiu sem avisar. A funcionária ainda tinha uma cópia da ficha de entrada. Nele o e-mail fornecido por ela. claravigemail.com. Era um começo. Escreveu. Clara ou Beatriz. Não sei mais como te chamar. Te procurei por muito tempo sem saber por onde começar. Mas hoje te vi, numa fotografia em preto e branco, e me lembrei do que senti naquela noite. Não sei se esse e-mail ainda é seu. Talvez tenha sido só uma isca, como tudo que você deixa para trás. Mas se chegar até você, estou aqui. Ainda sou aquele homem da mesa ao lado. Ainda estou usando aquela camisa. E ainda sinto seu perfume. Apertei enviar sem pensar 2 vezes. O coração pulsava como se estivesse vivendo algo proibido. Era absurdo. Talvez. Mas depois daquela noite, tudo que era seguro havia se tornado raso demais. Nos dias que se seguiram, verificou o e-mail a cada hora. Nenhuma resposta. Mas também não houve retorno automático. Aquilo, por si só, já era um sinal. O endereço ainda existia. Ela poderia ver, poderia ler, poderia, se quisesse, responder. 3 dias depois, encontrou um envelope pardo em sua caixa de correio. Sem remetente, sem endereço. Dentro, uma folha de papel dobrada com caligrafia delicada. Não posso prometer permanência, mas lembro de você. E isso, acredite, é raro. Nenhuma assinatura, nada mais. Mas a letra era dela. Ele sabia. Tinha visto quando ela escreveu a conta na toalha de papel naquela noite em Lisboa. Aquela letra alongada, com traços hesitantes e elegantes. Ricardo encostou as costas na parede, com o bilhete nas mãos. Algo dentro dele se aqueceu. Não era só saudade.
Era esperança. Aquela era uma resposta. Discreta, tímida, mas real. E no mundo de Beatriz, qualquer contato já era quase um milagre. Decidiu mergulhar mais fundo. Começou a montar um mapa em sua casa com todas as cidades por onde ela havia passado. Buenos Aires, Santiago, Valparaíso, Cusco, Medellín. Ligava para hotéis, perguntava por hóspedes com nomes parecidos, tentava rastrear padrões. Em muitos lugares, a descrição batia. Mulher sozinha, muda de nome, paga em dinheiro, sempre parte sem aviso. Era como seguir o rastro de um pássaro pelo céu. Durante as buscas, descobriu uma pousada em Cajón del Maipo, no Chile, onde ela teria deixado um caderno esquecido. Ricardo entrou em contato. A dona, uma senhora doce chamada Teresa, confirmou a história. Disse que a moça se chamava Bel e que partiu às pressas. O caderno tinha frases soltas, poemas e pequenos desenhos. Prometeu enviar por correio. Quando chegou, Ricardo o abriu com cuidado. As folhas estavam amareladas, com cheiros de mato e café. Em uma das páginas, um verso escrito de forma quase infantil. Só sei me despedir, mas o que fiz contigo foi quase ficar. Na folha seguinte, um desenho. A mesa de um restaurante, uma taça de vinho e uma camisa com a gola marcada em sombra escura. Ricardo fechou os olhos. Não precisava de mais provas. Ela lembrava dele. Ela guardava a noite como ele guardava. Mas ainda assim, ela fugia. Agora ele sabia mais. Ela estava viva, sensível, em movimento. Mas também entendia melhor. Beatriz não sumia porque queria ser misteriosa. Ela sumia porque não sabia ser vista por muito tempo. Era como alguém que aprendeu a se proteger da dor indo embora antes de se apegar. E mesmo assim, ele não pretendia desistir. Não por teimosia, mas porque entre tantas partidas, ela também merecia alguém que escolhesse ficar. O quarto estava em silêncio. A foto de Beatriz, ou Clara, ou Bel, repousava na parede ao lado da estante. Abaixo dela, o mapa com linhas rabiscadas ligando países e cidades como se fosse um tabuleiro de caça. Ricardo estava em pé, segurando o caderno que chegara da pousada no Chile. As folhas já tinham marcas de dedo, dobras suaves, pequenas manchas de café ou tempo. Parecia mais íntimo do que qualquer coisa que ele já teve dela. As frases soltas, os desenhos minimalistas, as palavras entrecortadas por rasuras. Era como ver sua alma sussurrada em papel. Mas o que mais o prendia era a sensação de que ela queria ser encontrada, ainda que não dissesse isso com clareza. Aquela mensagem enigmática, o bilhete na caixa de correio, os rastros deixados nas cidades. Tudo indicava que ela deixava portas semiabertas, talvez esperando que alguém insistisse em entrar. Ele começou a ler o caderno pela quarta vez. Em uma das páginas finais, uma anotação despertou seu coração como um sinal. Se me chamarem por Beatriz, não respondo. Se gritarem Clara, talvez eu olhe. Mas se sussurrarem Bel, é porque alguém me viu por dentro. Era mais do que um poema. Era uma senha. Na madrugada daquele mesmo dia, Ricardo acessou seu computador. Refez buscas usando o apelido Bel, com combinação de datas e locais onde ela teria passado. Usou filtros em espanhol, português e inglês. Mapeou fóruns de viagem, grupos de voluntários, eventos culturais. Começou a vasculhar bibliotecas públicas, eventos de poesia, retiros espirituais. Sabia que ela não era do tipo que ficava em hotéis 5 estrelas. Ela buscava silêncio e esquecimento. O simples. Numa comunidade online de amantes de fotografia, encontrou uma discussão antiga sobre uma mulher chamada Bel, que posou como modelo em um projeto social na Bolívia. A descrição era compatível. Cabelos castanhos, olhar profundo, pele clara. Alguém comentou que ela escrevia cartas para pessoas solitárias e deixava em praças. Outro disse que ela vendia pulseiras artesanais e lia livros sobre constelações. A pista mais concreta veio num comentário que mencionava um lugar chamado Tilcara, no norte da Argentina, perto da fronteira com o Chile. Uma pequena vila entre montanhas e vento. Uma das usuárias escreveu: a moça que atendia no café Luna Azul se chamava Bel. Estava sempre com livros, escrevendo em folhas soltas. Um dia partiu sem aviso. Deixou uma frase escrita na parede. Partir dói menos do que ser achada demais. Ricardo anotou tudo. Na manhã seguinte, arrumou uma mala com roupas leves, colocou o frasco do perfume dentro de uma nécessaire
e embarcou para Buenos Aires. De lá, seguiria para Jujuy, depois para Tilcara. A viagem foi longa, mas diferente de outras. Ricardo não estava a trabalho. Estava atrás de algo que o fazia sentir-se vivo. Chegou a Tilcara num fim de tarde em que o vento uivava entre os cactos. O céu estava laranja e a vila parecia parada no tempo. O café Luna Azul era uma construção de adobe, com janelas coloridas e móveis antigos. No balcão, uma mulher de cabelos grisalhos preparava chá de ervas. Quando ele entrou, o sino da porta soou como um anúncio sagrado. "Buenas tardes", disse ela com um sorriso curto. "Vai querer algo quente? Só se for acompanhado de uma história. Estou procurando uma mulher que talvez tenha trabalhado aqui. Chamava-se Bel, talvez tenha usado outros nomes." A mulher o olhou com atenção. Silêncio por alguns segundos. "A moça dos olhos tristes?" Ricardo assentiu. Ela apontou para o fundo do salão. Numa das paredes havia uma pequena inscrição à caneta preta, coberta por uma moldura de vidro. "Partir dói menos do que ser achada demais." Ela escreveu isso numa madrugada. No outro dia sumiu. Deixou um caderno se quiser ver. A mulher voltou com um caderno de capa azul marinho, encapado com tecido e costurado à mão. Ricardo folheou com cuidado. Poesias curtas, reflexões, desenhos de pessoas andando com mochilas. Em uma das páginas, uma anotação em português. "Às vezes me pergunto se algum dia terei coragem de deixar alguém saber meu nome verdadeiro. Mas se esse alguém me encontrar mesmo assim, talvez eu conte tudo." Abaixo, um endereço. Um lugar no sul do Brasil. Era uma pousada ecológica em Visconde de Mauá, no alto da serra, entre matas e cachoeiras. O nome escrito em letras minúsculas: Refúgio das Estações. Ricardo pegou o primeiro voo para o Rio. Depois, seguiu de carro por horas até chegar à pousada, escondida em meio à neblina e ao cheiro de terra molhada. A recepcionista era jovem e simpática. Quando ele perguntou por Bel, os olhos dela se arregalaram. "A senhora que fazia trilhas e escrevia muito. Ela ficou aqui em março do ano passado. Dormia pouco, escrevia bastante, lia sob a luz da varanda. Às vezes tocava piano na sala da lareira. A gente achava que era uma escritora famosa fugindo de alguma coisa. Ela deixou alguma coisa?" "Acho que sim. Espera um momento." A moça voltou com um envelope pardo. Dentro, um bilhete e um pequeno frasco vazio de perfume. "Se esse frasco encontrar alguém que conheça o cheiro, então talvez eu esteja pronta para ser encontrada." Ricardo levou o envelope até o quarto da pousada. Abriu as janelas. Respirou fundo. O cheiro da serra misturava-se ao eco suave da presença dela em cada canto. Ele deitou na cama de madeira e segurou o frasco vazio entre os dedos, como se segurasse um pedaço de tempo. Ali, finalmente entendeu. Beatriz nunca esteve fugindo apenas de um homem. Estava fugindo de ser amada, de ser descoberta, de permitir que alguém visse além do que ela mesma suportava ver. Os nomes que ela usava eram escudos, máscaras para evitar que alguém se aproximasse demais. Mas o que ela não esperava era alguém disposto a seguir suas pistas com o coração exposto, sem pressa, sem exigências. Ricardo escreveu em seu caderno: "Querida Beatriz, você deixou perfumes, cartas, bilhetes, paredes escritas, mas deixou acima de tudo um caminho. E eu decidi caminhar até o fim. Se você quiser ser encontrada, já sabe onde estou. E se ainda não quiser, tudo bem. Eu ficarei esperando, no lugar onde o vento sussurra seu nome verdadeiro." A noite havia descido sobre Visconde de Mauá como um cobertor grosso e silencioso. A serra, mergulhada em névoa, parecia sussurrar segredos antigos entre as árvores. Ricardo estava na varanda da pousada, sentado em uma cadeira de madeira de balanço, com o frasco vazio de perfume entre os dedos. Um copo de vinho repousava sobre a mesa ao lado. O vento frio cortava o silêncio como uma presença invisível. Ele esperava sem saber o que exatamente esperava, mas esperava. A luz da recepção ainda estava acesa, e foi ali, naquela luz amarelada, que ele a viu. Beatriz, em pé junto à porta, como se tivesse saído do tempo e voltado só para ele. Usava um vestido claro, leve, solto no corpo, como se pertencesse ao ar. Estava com o cabelo solto, levemente úmido. Seus olhos o encontraram antes que seu corpo pudesse reagir. Não houve corrida, nem palavras apressadas. Apenas o impacto do reencontro. Ela subiu os 2 degraus da varanda devagar,
como quem não tem mais forças para fugir. Oi, disse ela com a voz baixa. Ricardo se levantou. Não disse nada. Apenas a olhou, como se precisasse confirmar, uma última vez, que era real. Vim devolver isso. Ela completou, estendendo a mão com o mesmo frasco que ele havia deixado sobre a mesa horas antes. Agora, ele não estava mais vazio. Havia perfume dentro. Ricardo pegou o frasco sem desviar os olhos dela. É o mesmo que você usava? Perguntou. Ela assentiu com um gesto delicado. Guardei para mim. Só usava em dias em que me sentia mais viva do que assustada. Hoje, eu quis me sentir viva. Ele sorriu com os olhos brilhando. Eu ainda me lembro do cheiro e do que senti naquela noite. Beatriz deu um passo à frente. E o que você sente agora? Ricardo levou a mão até o rosto dela, com os dedos trêmulos. Tocou de leve a curva do maxilar, como se tivesse medo de quebrá-la. Que você voltou inteira, mesmo depois de ter partido em pedaços. Ela encostou o rosto na palma da mão dele. Fechou os olhos. E naquele toque silencioso, tudo o que ficou em suspenso durante os meses anteriores se desfez. Eu não sei se vou saber ficar, confessou ela. Eu também não sabia mais esperar. Mas esperei mesmo assim. Beatriz o envolveu com os braços. O abraço foi demorado, profundo. Ricardo sentiu o perfume dela se espalhar por seu peito, por sua roupa, por sua pele. O mesmo perfume da primeira noite. Mas agora, mais intenso, mais presente. Fica essa noite. Ele pediu quase num sussurro. Ela não respondeu. Apenas segurou sua mão. E juntos, entraram no chalé. O quarto tinha luz baixa, paredes de madeira e lençóis brancos recém-trocados. Um abajur aceso projetava sombras suaves sobre a parede. A mala dele estava encostada num canto. O casaco sobre a poltrona. A atmosfera era íntima, mas nada parecia forçado. Era como se aquele quarto estivesse aguardado por tempo demais. Beatriz se aproximou da penteadeira e retirou o lenço do pescoço. Depois, tirou os brincos. Fez tudo com calma, como se tivesse pressa apenas em desacelerar. Ricardo ficou observando, não como quem deseja, mas como quem contempla. Havia algo sagrado no modo como ela se movia. Posso fazer uma coisa? Ela perguntou, já com as mãos estendidas. Ele assentiu, sem saber do que se tratava. Beatriz pegou o frasco de perfume e borrifou uma única vez no pescoço. Depois, caminhou até ele. Queria que você sentisse bem de perto. Ricardo respirou fundo. A fragrância preencheu o espaço entre eles como uma ponte invisível. Fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, ela estava ainda mais próxima. O primeiro beijo não veio com pressa. Foi demorado, tímido, como se ambos ainda estivessem pedindo permissão para existir na vida um do outro. Os lábios se encontraram como uma promessa, e foram se reconhecendo pouco a pouco, como se buscassem, ali, a paz que nunca tinham encontrado. Beatriz tirou o casaco dele com suavidade. Ricardo a conduziu até a cama. Sentaram-se juntos à beira do colchão. Nenhum dos dois falou. Não havia mais o que dizer. Só o que sentir. As mãos se encontraram. Os olhares também. Ela tocou o rosto dele, traçando a linha do queixo com os dedos finos. Já fugi de tantos corpos, disse ela. Mas o seu parece o único lugar em que meu coração não precisa correr. Ele a abraçou com força, e a entrega começou. Não como um ato impulsivo, mas como um ritual. Cada parte do corpo era descoberta com respeito. Cada gesto era um pedido de permanência. Cada toque, uma palavra dita sem som. O vestido dela escorregou pelos ombros com leveza. Ricardo a olhou como se olhasse o mundo inteiro pela primeira vez. E ela, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo de ser vista. Deitaram-se sob o cobertor espesso. As mãos dele deslizaram pelas costas dela como quem lê uma carta muito antiga. Os olhos de Beatriz se fecharam enquanto ele a beijava entre o pescoço e a clavícula, onde o perfume ainda pulsava como um segredo íntimo. O tempo parou naquele quarto. Não havia mais dor, nem dúvidas, nem nomes trocados. Apenas Ricardo e Beatriz, dois corpos reencontrando-se com calma, sem urgência, sem pressa, apenas com verdade. Quando se uniram, foi como um sussurro no meio da floresta, silencioso, denso, acolhedor. Não havia pressa nos movimentos. Não havia domínio. Era entrega pura, feita de respiração entrelaçada e suspiros longos. Era o tipo de amor que não se mede por intensidade, mas por profundidade. Beatriz chorou em silêncio,
enquanto o corpo dela se movia sob o dele. O que foi? Ele perguntou, limpando uma lágrima com o polegar. Nunca pensei que alguém me tocaria com tanto cuidado. Ela respondeu. Sempre achei que eu só servia para partir. Mas agora, ela não terminou a frase. Apenas o beijou de novo. Horas depois, deitados lado a lado, entrelaçados debaixo das cobertas, ficaram em silêncio. Ricardo escutava o som do vento lá fora. Beatriz tinha a cabeça sobre seu peito, os dedos desenhando círculos lentos em sua pele. E se eu quiser ficar? Ela sussurrou. Então fica. Mas não porque eu pedi. Fica porque você também cansou de partir. Ela olhou nos olhos dele como quem precisa de permissão para ser feliz. E Ricardo lhe deu isso, sem palavras. Apenas com um toque no rosto, uma carícia lenta nos cabelos, um beijo na testa. O perfume ainda estava no ar. Mas agora, misturado ao cheiro de lençóis lavados, a madeira antiga do chalé, a respiração deles dois, era outro tipo de perfume. Um que não vinha do vidro, mas da memória. Naquela noite, Beatriz dormiu profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, sonhou com algo que não envolvia fuga, passagens de trem ou malas. Ela sonhou com mãos, as mãos dele, segurando as dela, firme, presente, ali. Ricardo não dormiu. Passou a madrugada observando o rosto dela sob a luz da meia-lua. E pensou, em silêncio, se ela quiser ir embora amanhã, eu deixo. Mas se ela quiser ficar, eu já preparei espaço para ela em tudo que sou. O sol nasceu preguiçoso entre as frestas da janela, pintando o quarto com tons de âmbar e nostalgia. Ricardo acordou com o som dos pássaros e o calor leve do corpo de Beatriz ainda aninhado ao seu lado. Ela dormia de lado, com os cabelos espalhados sobre o travesseiro, os lábios entreabertos e a respiração tranquila, como se estivesse finalmente em paz. Ele ficou ali, observando em silêncio, com uma sensação estranha no peito, medo de se mover e quebrar o encanto. A noite anterior ainda vibrava dentro dele como uma canção lenta que se recusa a terminar. A entrega, o perfume, os sussurros, tudo permanecia suspenso entre os lençóis e a lembrança viva do toque. Beatriz despertou devagar. Abriu os olhos como quem sai de um sonho bom. Ao ver que ele a observava, sorriu, mas havia um véu sutil de tristeza no olhar. Bom dia, ela disse com voz rouca. Bom dia, minha fugitiva favorita. Ela soltou um riso contido, depois desviou o olhar para o teto de madeira. Você sempre fala como se eu fosse embora a qualquer momento. Não falo como se fosse. Falo porque sei que é possível. Ela ficou em silêncio encarando a madeira acima, como se procurasse ali uma resposta que nem ela mesma sabia dar. Eu cresci aprendendo que ficar era perigoso, e que amar era sinônimo de controle. Só aprendi a me proteger partindo, confessou com a voz baixa. E quando você me olhou naquela noite em Lisboa, eu senti que, se eu ficasse, você ia descobrir tudo, e eu não sabia se conseguiria suportar. Ricardo se sentou na cama e a puxou suavemente pela mão até que ela sentou ao lado dele. Beijou-lhe o ombro e encostou a testa na curva do pescoço dela, onde o perfume ainda dormia em silêncio. Você me deixou o seu cheiro, e desapareceu. Mas ele ficou. Com ele veio tudo que você não disse. Beatriz fechou os olhos, apertando as pálpebras com força. Não é sobre você, é sobre mim. Sobre os monstros que ainda carrego. Sobre a culpa de ter sobrevivido a coisas que nunca contei pra ninguém. Sobre nunca ter pertencido a lugar algum. Nem a mim. E agora? Agora eu não sei se consigo ser de alguém sem me perder. Ele a olhou nos olhos, sério, mas com ternura. Então que sejamos de nós mesmos, um ao lado do outro. Ela tremeu. Eu tinha um trem marcado para hoje à tarde, confessou. Ia partir daqui para o sul. Depois cruzaria para o Uruguai. Já estava tudo planejado, antes de te ver. A frase caiu entre eles como uma pedra no meio de um lago calmo. Mas Ricardo não reagiu com desespero. Apenas se levantou, vestiu a camisa e caminhou até a mala. Pegou um envelope selado, com uma chave e um cartão dentro. Se você ainda quiser partir, vai. Mas quero te dar algo. Entregou o envelope nas mãos dela. É a chave da minha casa em Tiradentes. Tem um jardim no fundo, uma rede na varanda e silêncio o suficiente para se esconder do mundo por um tempo. Você não precisa me avisar. Não precisa me prometer nada. Só, se um dia quiser ficar em algum lugar, eu deixei um pedaço meu lá para você. Beatriz segurou o envelope como se estivesse carregando o mundo.
Ele não a pressionou. Saiu do quarto, deixando-a sozinha com os próprios fantasmas. Horas depois, Ricardo estava no pátio da pousada, tomando café sob a sombra de uma árvore. O vento soprava firme entre os galhos. Ele não sabia se ela ainda estava no quarto, se já havia saído pela porta dos fundos, se tinha pegado o táxi até a rodoviária, ou se, de alguma forma, ainda estava lutando contra a vontade de fugir. Decidiu não perguntar. Decidiu não interferir. Amar Beatriz significava respeitar seus limites, seus silêncios, seus impulsos. Mesmo que isso partisse o coração dele mais uma vez. Por volta das 3 da tarde, o motorista da pousada avisou: "Vou levar uma hóspede até a estação agora." Ela pediu que eu a deixasse lá e voltasse sozinho. Ricardo apenas assentiu. Sabia que era ela. Não havia como fingir. Voltou para o quarto vazio. A cama arrumada. O lenço que ela usara na noite anterior dobrado com cuidado sobre a cadeira. O perfume agora parecia mais leve, quase um sussurro. Ele caminhou até a varanda e sentou-se, com os olhos perdidos no horizonte de montanhas. Permitiu-se sentir a dor da partida, a beleza do que viveram, e a esperança, ainda tímida, de que talvez aquela história ainda tivesse mais páginas. Já começava a escurecer quando ele ouviu passos apressados no deck de madeira. Virou o rosto devagar. Beatriz estava ali, parada, sem fôlego, com a mochila nas costas, o envelope ainda nas mãos e o cabelo bagunçado pelo vento da estrada. "O trem ainda não partiu", ela disse, sem conseguir controlar o choro. "Mas eu desci antes que partisse, porque eu não consegui ir." Ricardo se levantou, os olhos cheios de emoção. "Por que não conseguiu?" Ela aproximou-se e segurou as mãos dele com força. "Porque eu nunca soube o que era ser amada até agora. E me assustei. Mas mais do que isso, me assustei com a ideia de te deixar. Porque eu percebi que, se partisse dessa vez, não conseguiria mais voltar inteira." Ele a abraçou sem dizer nada. Apenas a envolveu com os braços como quem segura algo precioso demais para deixar cair. Ela chorava com o rosto colado ao peito dele. Mas agora eram lágrimas diferentes. Não de medo, mas de libertação. "Eu não sei como ser sua", ela disse, "mas eu quero tentar." "E se eu errar? Se eu fugir de novo?" Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos, com firmeza e ternura. "Então eu espero. De novo, e de novo, até você não querer mais ir." Ela sorriu, com os olhos molhados, e tirou a mochila das costas. "Ainda posso dormir aqui essa noite?" "Pode dormir aqui todas as noites da sua vida, se quiser." A lua começou a nascer atrás das montanhas, enquanto eles entravam no chalé de mãos dadas. Ela tirou os sapatos, pendurou a mochila atrás da porta e se jogou na cama, rindo como uma adolescente. Ricardo se sentou ao lado dela e acariciou seus cabelos. "Eu ainda sinto seu perfume." Ela se virou para ele e disse com um sorriso: "Agora, você pode sentir quantas vezes quiser, porque eu não vou mais embora." Naquela noite eles não fizeram amor com urgência. Fizeram com calma, com respiração sincronizada, com suspiros intercalados entre palavras e toques. Dormiram abraçados, como se o mundo inteiro coubesse dentro daquele quarto. E o trem que deveria partir permaneceu na estação, quieto, como se tivesse entendido que aquela mulher havia, enfim, decidido ficar. O tempo na serra passou a correr diferente desde que Beatriz decidiu não partir. Os dias, antes longos e suspensos, se encaixaram como peças esquecidas de um quebra-cabeça antigo. Não foi uma mudança abrupta, nem um milagre romântico. Foi lento, real, como o desabrochar de uma flor que, pela primeira vez, encontrou o solo certo. A primeira semana foi de silêncios compartilhados. Beatriz andava muito pelo terreno da pousada. Observava as árvores, sentava-se nas pedras, lia com o sol no rosto. Ricardo respeitava o tempo dela. Às vezes, apenas a acompanhava em silêncio. Outras, ficava dentro do chalé, escrevendo em seu caderno. Era como se os dois estivessem aprendendo a existir um no outro, sem pressa, sem molduras. Na segunda semana, ela começou a ajudar na cozinha. Aprendeu a fazer pão de queijo, cuidava das plantas da varanda e ria com os funcionários. O nome dela começou a se espalhar por ali, mas era sempre dito com respeito, como se todos soubessem que aquela mulher havia vindo de muito longe, e não só no sentido geográfico. Ricardo, que sempre foi homem de compromissos e relógios,
Se viu desligando o celular por horas, às vezes por dias. Adiou reuniões, cancelou viagens, transferiu decisões para outros diretores da empresa. Pela primeira vez em anos, ele estava inteiro em um lugar. Inteiro para alguém. Beatriz não dormia todas as noites com ele. Às vezes, pedia para ficar sozinha no quarto do outro lado da pousada. Dizia que precisava escutar seus próprios pensamentos. Ricardo nunca questionava. Apenas deixava uma xícara de chamorno na porta. E ela sempre devolvia com um bilhete. Obrigada por não me apertar nos seus dedos quando eu ainda estou aprendendo a parar de escapar. Certa tarde, ela pediu que ele a acompanhasse até o topo de uma trilha próxima. O caminho era longo, íngreme, mas a paisagem prometia. Subiram juntos, devagar, parando às vezes para beber água ou apenas respirar. Quando chegaram ao topo, o mundo se abriu diante deles. Vales verdes, nuvens baixas, pássaros mergulhando no horizonte. Ela estendeu um pequeno frasco nas mãos. É o último do meu perfume, disse olhando para o vidro quase vazio. Comprei anos atrás, na Argentina. Era raro, artesanal. Uma perfumista que fazia sob encomenda. Quando usei pela primeira vez, pensei, se alguém sentir esse cheiro em mim e não se assustar, talvez eu possa amar essa pessoa. Ricardo ficou em silêncio. Você foi o único que não se assustou, continuou ela, mesmo sem saber quem eu era. Mesmo sem saber quantos nomes eu já usei para não ser encontrada. Ela borrifou o perfume no ar. O vento espalhou o aroma pela colina. Era como um selo, um ritual. Agora acabou, disse ela sorrindo. Mas está tudo bem, porque eu já encontrei o que estava procurando. Ele segurou a mão dela e a levou aos lábios. Você não precisa mais fugir, nem usar disfarces. Eu gosto de você com todos os seus nomes, mas amo quem você é quando ninguém está olhando. Naquela noite ela dormiu com ele, mas diferente das outras vezes, não se deitou com cautela. Deitou-se inteira. Sem medo, sem reservas. Ricardo sentiu isso no peso suave do corpo dela sobre o peito, no modo como os dedos entrelaçaram os dele sem hesitação. Nos dias seguintes começaram a fazer planos, pequenos, quase banais. Plantar hortênsias no quintal, cozinhar algo novo todo domingo. Pintar uma das paredes do chalé com frases preferidas. Ela dizia que ainda não sabia se queria voltar à cidade, e ele dizia que também não sabia se queria sair dali tão cedo. Beatriz passou a escrever todos os dias. Crônicas, cartas, pequenos poemas. Ricardo a encorajava. Disse que ela deveria publicar. Ela ria, dizendo que seus textos eram só pedaços de alma espalhados. Mas ele via o poder daquelas palavras. Num fim de tarde, receberam uma carta do fotógrafo da exposição em São Paulo. Ele tinha sido convidado para uma mostra na França e queria levar a imagem de Beatriz com ele. Precisava da autorização formal. Ela ficou em silêncio por minutos. Será que estou pronta para ser vista assim? Você já está sendo vista. Por mim. Todos os dias. E a cada dia, você brilha mais. Ela assinou o documento. E, como dedicatória, escreveu. Sou todas as partidas que sobrevivi. Mas agora, sou também o lugar onde quero ficar. Ricardo organizou uma pequena estante no chalé com os cadernos dela. Cuidava deles como quem guarda relíquias. Beatriz o observava de longe, sempre sorrindo com aquele ar de quem ainda se surpreende com o cuidado que recebe. A varanda virou o coração da casa. Todas as manhãs, Beatriz se sentava ali para escrever, com uma xícara de café, uma manta nos joelhos e o som dos galhos se mexendo ao redor. Ricardo dizia que o mundo deveria parar por 5 minutos por dia, só para assistir ela ali, em silêncio, enquanto o sol nascia. Foi numa dessas manhãs que ele percebeu. Ao abrir a porta com calma e sair descalço, sentiu o ar preenchido com um aroma muito sutil, quase imperceptível, um resquício, como uma lembrança. Ela ainda usava o perfume, mas não mais todos os dias. Só às vezes, quando precisava se lembrar de quem foi, quando queria honrar a mulher que fugiu tanto, e que agora decidira ficar. Ela o viu na porta e estendeu a mão. Hoje eu quis voltar a ser perfume, só por alguns minutos. Ele se aproximou e sentou ao lado dela. E eu agradeço por isso, porque ainda sinto saudade daquela noite em Lisboa, da mulher que me deixou o cheiro, e desapareceu. Ela não desapareceu, ela só se escondeu dentro de mim. E agora, de vez em quando, aparece para dizer que está tudo bem. Ricardo a puxou devagar e beijou sua testa.
Eu nunca soube que amar podia ser assim. Calmo, real, com cheiro de mato, café e paz. Também não sabia, disse ela. Mas agora que sei, não quero outra coisa. Os dois ficaram ali, abraçados, com os pés balançando para fora da varanda. A estrada serpenteava à frente, e as nuvens baixas escondiam o horizonte. Mas, pela primeira vez, nada disso importava, porque o que eles tinham construído estava ali, entre eles, firme. Na mesa ao lado, o frasco do perfume vazio agora guardava pequenos papéis dobrados, bilhetes escritos por Beatriz, frases soltas, fragmentos de vida. Eles o transformaram num pequeno relicário, como lembrança da viagem que fizeram até chegar um no outro. Certa noite, ao sentarem-se sob as estrelas, ela tirou um dos bilhetes do frasco e leu em voz alta. O amor chegou quando eu já não acreditava mais. E não chegou para me salvar. Chegou para me permitir ser. Ricardo apertou sua mão. Você sabe que pode ir, se um dia quiser. Ainda que doa, eu entendo. Mas se for, volta. Ela o olhou profundamente. Não, eu só volto onde me sinto em casa. E Ricardo, você virou meu endereço. Ele a beijou com suavidade. No dia seguinte começou a chover cedo. A serra ficou tomada por neblina, e o cheiro de terra molhada dominou o ar. Beatriz se sentou na varanda com uma manta e seu caderno. Ricardo preparou café e trouxe 2 pães de queijo quentinhos. Ela sorriu. Isso virou nossa rotina? Espero que sim, respondeu ele. Uma rotina feita de amor, perfume antigo e pão de queijo. Ela riu. Riu com verdade. E ali, na varanda onde tudo parecia começar e recomeçar todos os dias, o amor deles se fez permanente. Sem amarras. Sem promessas desesperadas. Apenas a certeza tranquila de que, depois de tantas estações, tantos nomes, tantos caminhos, ela havia parado. E ele, que passou a vida esperando algo que não sabia nomear, finalmente entendeu. Beatriz não era uma pausa, nem um ponto final. Era casa. E o perfume, agora guardado em vidro, era só um lembrete doce da mulher que ele amou desde a primeira noite, e que agora, todos os dias, escolhia amar de novo. Às vezes, tudo o que alguém deixa é um cheiro. Um traço invisível que gruda na pele, nos tecidos, nas memórias, e permanece ali, mesmo depois da ausência. E o mais curioso é que, por mais que o tempo passe, certas presenças não se apagam. Elas vivem em um perfume que nos encontra do nada, em uma frase esquecida num papel, no silêncio de uma varanda onde já não se espera mais nada. O amor, quando é verdadeiro, não precisa de plateia, nem de promessas. Ele só precisa de um espaço seguro para acontecer. E às vezes, tudo começa com um gesto pequeno e um coração disposto a ficar. Talvez você, que me ouviu até aqui, também tenha guardado um perfume, uma lembrança, uma história que parecia ter acabado, mas que, lá no fundo, ainda pulsa. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é loucura demais escolher o amor. Porque enquanto houver gente que sente, que se entrega, que decide amar mesmo depois de tanto ter se machucado, sempre haverá histórias que merecem ser contadas. Como essa. E talvez, como a sua também. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, não vá embora sem se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Aqui, cada história é feita com carinho, para aquecer a alma e nos lembrar que o amor ainda vale a pena. E me conta nos comentários, você já viveu algo assim? De onde você está assistindo essa história? Eu vou adorar saber.